Olá, pessoal, tudo bem? Bem-vindos ao curso de iniciação à flauta doce. Lembrando que eu sou a professora Luzia e estarei com vocês ao longo de 9 videoaulas, onde nós vamos falar do conteúdo para que vocês possam, ao final do curso, estar tocando as primeiras canções de vocês. E dando continuidade, hoje, o nosso segundo videoaula, nós vamos falar sobre notas musicais, certo? Notas musicais que estão presentes na nossa vida, seja na rua, seja dentro de casa, seja no chuveiro, você sempre vai escutar alguma nota musical, seja um pássaro cantando, certo? E as notas musicais, será que elas vêm de hoje? Não, as notas musicais elas não vêm de hoje. As notas musicais, elas surgiram há muito tempo atrás. Na verdade, antes não havia um sistema em que as pessoas registrassem as suas músicas, como nós temos hoje, ou seja, não havia CD, não havia YouTube, Spotify, pendrive, ou outro meio para que as pessoas registrassem, gravassem as suas músicas para que depois lembrassem. Aí muitas músicas acabavam sendo perdidas e um monge chamado Guido d'Arezzo, então, para resolver essa problemática, resolveu criar alguns símbolos, algumas sílabas musicais, para que depois isso fosse transformado nos registros que nós temos na partitura gráfica utilizada pelos músicos na atualidade. Então, ele pegou o hino a São João Batista, no idioma latim, e pegou as primeiras sílabas desse hino. E a partir delas, ele nomeou no que hoje nós temos as sílabas musicais, conhecidas como Dó, Ré, Mi, Fá, Sol, Lá, Si. Então vamos escutar um trecho do hino a São João Batista, em latim, e vocês vão ver também as primeiras sílabas dessa música, que dão origem às notas musicais, grifadas. Então vamos escutar. Bom, pessoal, então aqui um trechinho do hino a São João Batista. E vocês perceberam que na letra nós temos que estão grifadas, né, com verde, as primeiras sílabas. Então nós temos que o que deu origem às sílabas que nós conhecemos hoje foram ut, que deu origem depois ao dó, ré, a nota ré, mi é o mi, fá, sol, lá. E depois foi desenvolvida a nota si, certo? Houve um desenvolvimento dessa grafia, tá? Que depois deu origem também à partitura, que os músicos conhecem hoje em dia e utilizam. A música, então, se desenvolveu a partir dessa grafia. Então, foi um avanço muito grande às sílabas musicais. Vou mostrar aqui para vocês um slide. Então, nós temos que a evolução do hino a São João Batista deu origem às notas Dó, Ré, Mi, Fá, Sol, Lá e Si, essas sílabas musicais, que na atualidade nós convencionalmente colocamos na partitura, né? Aqui eu tenho uma figura onde estão as notas musicais na clave de Sol. Então, o Guido d'Arezzo, ele também ajudou no desenvolvimento desse sistema de partituras. Nós temos aqui que essa figura em destaque à esquerda é a clave de Sol. Ela recebe esse nome porque nós temos que a nota Sol está justamente na segunda linha de baixo para cima. Essas 5 linhas que vocês estão vendo fazem parte do pentagrama, ou seja, convencionou-se essas 5 linhas horizontais para se escrever as notas musicais. E ao longo dela nós temos também 4 espaços, certo? E nesses espaços também se escrevem as notas musicais. Nesse exemplo, onde eu coloquei as notas musicais, percebam que eu não escrevi os nomes Dó, Ré, Mi, Fá, Sol, Lá, Si. Eu acabei escrevendo cifras musicais, ou seja,
As cifras musicais são outra forma de nós representarmos essas sílabas sem escrevê-las pelo nome dó, ré, mi, fá, sol, lá e si. Então, nós temos que os americanos e também os alemães convencionam utilizar desses símbolos, as cifras, para nomear, em vez de usar os nomes das sílabas musicais dó, ré, mi, fá, sol, lá e si. Então, eles escrevem C para dó, D para ré, E para mi, F para fá, G para sol, A para lá e B para si, utilizando das letras do alfabeto para poder dar nome às notas musicais e assim facilitar a compreensão na leitura musical. Porque ficaria muito difícil ver uma música, seja através de cifra ou partitura, para eles fazerem a leitura pelas sílabas. Então é mais fácil você nomear C, D, E, F, G, A e B, que é o que nós vamos utilizar ao longo desse curso, certo? E aí nós temos também que cada nota musical numa partitura, ela vai ser representada, o seu tempo, por uma figura de tempo. E nós temos também as pausas. Então nós temos aqui, cada uma dessas figuras, ela tem uma duração, então ela está relacionada ao parâmetro que nós estudamos, duração. Nós temos que a semibreve é uma figura que dura 4 tempos. Então a figura que vale 4 tempos é uma semibreve. A mínima, ela vale metade do tempo da semibreve, então ela vale 2 tempos. A semicolcheia, ela vale metade do tempo da mínima, então ela vale 1 tempo. A colcheia, ela vale metade do tempo da semínima, então ela vale meio tempo. E a semicolcheia vale meio tempo da colcheia. Então nós temos aqui uma relação matemática em relação às figuras de tempo. As figuras de pausa eu não coloquei aqui, mas cada uma delas vai representar também os tempos que nós vamos ficar com um som em silêncio na música. Os acidentes musicais, eles são símbolos que servem para modificar a altura das notas, certo, pessoal? Então nós temos que as notas elas podem ser alteradas ascendentemente, ou seja, subindo, ou descendentemente, descendo. E aí a gente utiliza ao longo desse curso os bemóis e os sustenidos, tá? Os sustenidos, que são representados por esse símbolo que parece um jugo da velha, ele representa que a notinha ela vai ser aumentada no sentido para cima. Já esse Bzinho que vocês estão vendo, ele é o símbolo do bemol e representa que a nota vai ser diminuída no sentido descendente, ou seja, para baixo, tá bom? E as cifras musicais, elas podem ter também na sua representação gráfica os sustenidos e os bemóis. Então essas cifras que eu mostrei para vocês no começo da aula, que são representadas pelo C, D, E, F, o G, o A e o B, Dó, Ré, Mi, Fá, Sol, Lá, Si, elas também podem receber os sustenidos e os bemóis. E aí elas têm notas parecidas que nós chamamos de enarmônicas. As notas enarmônicas, elas vão ter o mesmo som que essas notas que eu escrevi para vocês. Então, em vermelho nós temos as notas que nós vamos utilizar na flauta doce, certo? Soprano. E em azul eu destaquei os enarmônicos delas, ou seja, notas que têm o mesmo som, a gente escuta como se fosse o mesmo som, só que elas vão ter um significado musical e escrita diferente. Então, vamos acompanhar. C sustenido, né, com esse sinalzinho que eu mostrei para vocês, é o Dó sustenido. F sustenido, Fá sustenido. E bemol, Mi bemol. A, B, Lá bemol. B, Bzinho, Si bemol. Eu escrevi aí errado, mas é Si bemol, certo? Então são essas notas em vermelho que nós vamos utilizar com os acidentes na nossa flautinha. Eu vou ensinar para vocês as posições e quando a gente for precisar tocar uma música em outra tonalidade, nós vamos fazer
a forma de tocar delas, mas com o sentido dos seus enarmônicos. Então, aí vamos ter o Ré bemol, representado pelo DBzinho, Sol bemol, representado pelo GBzinho, Ré sustenido, representado pelo D, jogo da velha, o Sol sustenido, representado pelo G, jogo da velha, e o Lá sustenido, representado pelo Lá, jogo da velha. Então, essas grafias que eu expliquei para vocês são relativas à forma como nós vamos executá-las na flauta, tá bem? Durante as próximas aulas, nós vamos ver já as posições das notas e começar a treinar com a flauta em si. E aí vocês vão ver que os sons vão ser os mesmos, né, nos enarmônicos, mas a forma de digitar vai ser uma só que eu vou ensinar para vocês, tá bem? Bom, pessoal, então, resumindo a aula de hoje, nós falamos sobre as notas musicais, falamos sobre as cifras que representam essas notas musicais, C, D, E, F, G, A e B. Vimos as figuras de tempo, vimos também os sustenidos e bemóis. Nós vimos que essas notas com sustenidos e bemóis, elas vão ter notas que vão ter o mesmo som, mas grafias diferentes, que nós chamamos de notas enarmônicas. Quando nós tocarmos na flauta doce, nós vamos tocar com uma posição que vai representar também o seu enarmônico, tá bom? Então, pessoal, a aula de hoje fica por aqui. Espero que vocês possam estar estudando, tá bom? Um pouco dessa introdução, um pouco de teoria da música, né? Já que nós havíamos falado sobre parâmetros do som e agora sobre notas musicais. Então, nos vemos na próxima aula. Até mais, pessoal!